Olá, gente boa, gente fina, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai englobar dois assuntos em um só. É o sexto e penúltimo vídeo da série sobre cyberbullying, sobre bullying, suicídio, e esse caso vão ser duas histórias. E duas acontecidas na América do Norte que infelizmente terminaram em suicídio. Como eu já acho que meio que deixei frisado para vocês, mas eu sempre procuro frisar. Atualmente, o suicídio é a quarta maior causa de morte entre jovens de 10 a 14 anos. E isso não é brincadeira. Então, como eu falei para vocês que são duas histórias, vamos começar já com a primeira história que aconteceu no estado da Califórnia. Foi nesse estado em que no dia 27 de maio de 1997 nascia Audrey Taylor Pott. Audrey cometeu suicídio aos 15 anos. Se enforcou. Por causa do quê? Vocês já vão saber. No dia 5 de setembro, Audrey foi convidada para uma festa onde haviam adolescentes, sem supervisão. Esses adolescentes estudavam no mesmo colégio que ela, o Saratoga High School, na cidade de Saratoga, na Califórnia. Audrey ficou embriagada nessa festa e quando acordou no outro dia, estava sem a roupa, sem a calça e com várias ofensas rabiscadas no corpo. Audrey foi vítima de um abuso sexual por 3 adolescentes de sua escola. O que aconteceu? Não aguentando o bullying e as provocações, no dia 12 de setembro de 2012, com apenas 15 anos, Audrey cometeu suicídio. Se enforcou. A escola tomou uma decisão muito polêmica. O que eles fizeram no caso da Audrey? Os 3 adolescentes que a estupraram, a escola optou por não expulsar esses alunos. E o que acontece para piorar toda essa situação? Em 2015, os pais da Audrey processaram a escola. Esses alunos foram indiciados por abuso sexual. A família de um, para evitar julgamento, porque esses 3 jovens passaram um tempo num centro de detenção, mas a família achou que a punição ainda foi muito pouca. Foi muito branda, e de fato parece que foi mesmo. Tanto que o que aconteceu? A família, esses 3 jovens foram a julgamento. Um deles, para evitar julgamento, para evitar ser julgado, seus pais pagaram uma indenização de $600 mil aos pais da Audrey. Mas aí vamos parar e pensar, como eu sempre falo. Qualquer valor em dinheiro não vai trazer de volta a vida de uma pessoa. Vai? Não vai. Mas esse acordo foi para que a família de um desses jovens evitasse que o filho fosse a julgamento. Só que o que acontece? Os outros 2 não aceitaram o acordo e foram a julgamento em 2015. Pesquisei aqui para ver o que aconteceu sobre esse caso. Sendo que em 2016 foi lançado um documentário dirigido por Bonnie Cohen e John Shank, chamado Audrey e Daisy, contando isso. Olha, esse
documentário foi exibido no Festival de Sundance, que são entrevistas com as vítimas que superaram esse medo de expor suas histórias sobre o bullying. E também com as famílias que perderam suas filhas e que não conseguiram suportar essa grande perda. E as duas histórias principais são de Daisy Coleman, que também foi abusada sexualmente, e a Audrey. No caso da Daisy, o que aconteceu? Como as fotos do acontecido na festa se espalharam, que ela não se lembrava de nada, isso deixou a Audrey muito desesperada. Logo veio o bullying e uma semana depois ela se matou. A Daisy também foi vítima de violência sexual quando ela tinha 14 anos. E isso foi por um garoto de 17 anos que era amigo do irmão. Ela bebeu com a amiga Paige, e foi convidada por esse amigo para ir até a casa dele beber com outros. Como as duas foram ao local e foram abusadas, e a Daisy foi largada no chão do quintal de casa, ela foi encontrada por sua mãe. Olha, mas vocês acreditam que isso aconteceu posteriormente com outra garota de ser vítima de abuso sexual e cometer suicídio? Mas dessa vez não foi nos Estados Unidos, e sim novamente no Canadá, e a vítima era um pouco só mais velha que a Audrey. Pois é. Essa outra história agora aconteceu na cidade de Halifax, na Nova Escócia, ali no Canadá, que foi onde no dia 9 de dezembro de 1995 nasceu Raytay Parsons. A Raytay também cometeu suicídio por enforcamento. Porém, ela tinha 17 anos e com ela aconteceu a mesma coisa. Vocês não vão acreditar. E isso, vocês vão entender o que aconteceu, porque essa matéria repercutiu muito em vários sites, principalmente aqui no Brasil, onde o G1, o site da Globo, publicou essa matéria no dia, vamos ver, 13 de abril de 2013, que foi quando aconteceu o funeral e a cremação da Raytay. Mas vocês vão entender o que aconteceu. Raytay foi abusada por um grupo de adolescentes em uma festa. Ela não foi só abusada sexualmente. Ela também foi acossada. Aí vocês vão perguntar, o que quer dizer acosso? Acosso escolar. Ou basicamente perseguição, ofensas, o bullying. Como vocês podem ver, quando eu contei no caso do Joe Kinsebério, da Megan Maier, todos eles foram vítimas do acosso escolar, né? Continuando. Halifax é uma cidadezinha no leste do Canadá, ali numa das regiões da Nova Escócia, junto com Antigonish, né? Ela vivia em Cole Harbour, uma pequena cidade cerca de 1.800 quilômetros distante de Toronto. O que aconteceu? No dia 4 de março, ela tentou tirar a vida. Morreu em 7 de abril. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu. E vocês vão ver como foi terrível e por que as autoridades foram tão passivas no caso da Raytay. E realmente, aos 15 anos, a Raytay foi estuprada por um grupo de 4 jovens. E poucos dias após o ataque, começaram a distribuir uma foto do abuso pela internet. E isso foi mandado pelos colegas de escola. E como os jovens nunca foram acusados ou denunciados por supostamente falta de provas, essa parte quando fala falta de provas me dá uma raiva, porque olha,
muitas vezes tem prova, mas a polícia não faz nada. Fala, não pode fazer, porque às vezes é menor de idade, é que isso, é que aquilo, né? Continuando. Mesmo por causa dessa questão de falta de provas, a Raytheon começou a sofrer o quê? Constante assédio cibernético. Aí vocês vão falar, como assim, Dani? Eu vou explicar. Ela começou... Olha o que aconteceu com ela. Ela começou a receber desde propostas para manter relações sexuais com desconhecidos e até insultos. Ela começou a ser constantemente perseguida e humilhada. E foi terrível. Isso chegou a fazer o quê? Com isso ela teve que mudar de colégio e entrou numa depressão constante. E próximo a Cold Harbor, ali em Halifax, fizeram 2 vigílias em memória da Raytheon. E ainda protestaram contra a passividade das autoridades policiais. E vocês podem ver que no Canadá, assim como nos Estados Unidos, a coisa ali é um pouco mais severa, mas mesmo assim acontece. Continuando. Aí o Anonymous, que foi um grupo de ativistas cibernéticos, ameaçaram revelar a identidade dos 4 abusadores da Raytheon. Sendo que, como eles não foram identificados, né, vocês imaginam. E olha, no dia 4 de abril de 2013, cansada de tamanha perseguição, Raytheon tentou suicídio. Como? Por enforcamento. Morreu 3 dias depois em consequência dos ferimentos. No dia 13, o seu corpo foi cremado. E olha só, palavras do pessoal do Anonymous, como eles perceberam diante disso tudo, de como as autoridades trataram esse caso. Eu vou ler aqui para vocês, porque são 2 pontos bem interessantes. Olha só. O primeiro, palavras dos membros do Anonymous, hein? Como as autoridades escolares e as outras pessoas trataram o caso. O que conhecemos é realmente vergonhoso, mas não foi o ato de estupro que nos deixou indignados. O que nós achamos mais alarmante foi o comportamento dos adultos. E de fato foi realmente alarmante, porque foi um comportamento omisso. E bota omisso nisso. Agora vamos lá, porque outra coisa que eles falaram, já que segundo eles, todos criaram essa confusão e, em vez de assumirem responsabilidades e regulá-la, o primeiro que fizeram ontem de manhã, no caso, na quarta-feira, 10 de abril, 3 dias após a morte, foi comparecer à televisão e defender seus trabalhos. Mostraram aos homens de sua comunidade uma terrível lição. Estuprar é fácil. Porque sabe que não vai ser punido, né? E como eu falei pra vocês, no caso do Joaquim Sebério, na Espanha tinha uma chamada Lei do Menor, que é uma lei muito injusta. Porque ela meio que blinda o menor quando ele comete algum crime. É isso que é horrível. A mãe da Raytheon, Dona Lee, ela solicitou ao Anonymous que não revelasse a identidade desses autores, porque ela queria justiça, mas ela não queria vingança. E a ameaça se produz porque o pai dela também fez uma crítica num blog à polícia canadense. Olha o que ele se perguntou, o Sr. Glenn Canning. Como é possível que alguém deixe um rastro digital como esse e que a polícia ainda não tenha provas do crime? Porque realmente era um crime. O caso passou a ser investigado. E olha, o caso da Raytheon aconteceu quase 6 meses depois do suicídio de uma outra jovem, Amanda Todd, que se suicidou no dia 10 de outubro de 2012 em uma outra cidade do Canadá, só que no estado da Colômbia Britânica. Amanda, que era vítima de
cyberbullying por causa de fotos em que seu corpo foi exposto, no caso, o que caracterizou pornografia infantil, infelizmente, no caso da Amanda, também muita gente não fez nada. Ou seja, renderam homenagens a ela, assim como fizeram com a Rita. Mas como foi dito, e eu acho que muita gente vai concordar comigo, não era mais fácil fazer alguma coisa enquanto elas ainda estavam vivas? Não era mais fácil homenageá-las quando elas ainda estavam vivas? Porque Meghan, olha, todos esses jovens que sofreram, tiveram seus direitos cerceados. Meghan, Joaquin, Sérgio, Ryan, Amanda, Audrey, Raytay. Não era mais fácil alguém ter feito algo por eles enquanto eles ainda estavam vivos? Destruíram os sonhos desses jovens? Bom, minha gente, era isso. Um tema meio espinhoso, mas que a gente tem que abordar. O último vídeo da série, com as nossas considerações finais, vai trazer uma homenagem a alguns jovens. Eu espero sinceramente que vocês gostem. E assim que passar toda essa pandemia, que passa essa confusão, eu vou trazer aqui de volta no canal um amigo meu muito querido, o Gerson, que é um amigo meu já há muitos anos, acho que é quase 15 anos que a gente se conhece, que a gente tem uma amizade muito forte. Ele é estudante de psicologia e ele também passou por essa situação do bullying, para a gente meio que tratar sobre esse tema um pouco mais a fundo. Mas vamos deixar a pandemia passar, porque o momento, por enquanto, é complicado, né? Exige isolamento, sim, mas se tudo der certo em breve, estaremos aqui de novo, nós dois fazendo alguma coisa interessante, só que a gente vai gravar em outra parte da casa, tá bom? Então, gente boa, gente fina, gente bonita. Beijo pra todo mundo e